Eu e minha esposa sempre quisemos ter uma filha, e quando finalmente conseguimos, passamos a priorizá-la em tudo sem perceber que estávamos negligenciando nossos outros filhos. Com o tempo, eles saíram de casa e passaram a ter pouco contato conosco. Tentamos consertar as coisas indo à terapia e ouvindo o que eles sentiam, mas nada adiantou, e eles cortaram completamente o contato. Agora, meu filho mais velho vai se casar e não nos convidou, o que entendemos. Mas nossa filha não aceitou isso e tentou arruinar o casamento do irmão. Agora nossos filhos querem ainda mais distância de nós, e nossa filha nos culpa por termos destruído o relacionamento dela com os irmãos. Tenho 54 anos, sou casado com minha esposa de 51, e temos 4 filhos, Caleb, 26, Mason, 25, Jace, 23, e Ava, 20. 3 meninos e uma menina. Vou ser honesto desde o início, continuamos tentando ter filhos até nascer uma menina. É constrangedor admitir, mas Ava era o sonho. Minha esposa sempre disse que queria uma filha para vestir, levar para fazer compras e planejar casamentos. Eu não a impedi porque, no fundo, também gostava da ideia de ter a filhinha do papai. O que não percebemos na época, ou nos recusamos a admitir, é que essa mentalidade envenenou tudo. Quando Ava nasceu, tratamos como se finalmente tivéssemos recebido um prêmio. O quarto dela era elaborado, fizemos fotos profissionais de recém-nascida, e cada marco foi exageradamente celebrado. Demos a ela toda a atenção, dinheiro e tempo, e mal percebemos como essa mudança afetou os meninos. Não era só que ela recebia mais, era que eles recebiam menos, e em alguns casos, nada. Olhando para trás, há momentos marcantes que não consigo parar de pensar. A festa de 10 anos do Caleb foi cancelada de última hora porque a Ava, ainda bebê, estava com febre, e minha esposa não queria barulho nem germes em casa. Dissemos que remarcaríamos, mas nunca fizemos isso. Quando Mason entrou para a banda de jazz do colégio e teve seu primeiro grande concerto, fomos embora na metade porque a Ava, com 6 anos, ficou entediada e começou a fazer escândalo no auditório. Fizemos ele voltar para casa mais cedo para manter a paz. Jace uma vez reprovou em um trabalho em grupo porque nos recusamos a levá-lo até a casa dos colegas no fim de semana. Ava tinha aula de dança, e isso era inegociável. Não estávamos tentando machucá-los, mas nosso ponto cego em relação a Ava virou um padrão de longo prazo, escolher as necessidades, os humores e os desejos dela quase sempre acima dos deles. Também éramos muito mais duros com os meninos. Qualquer erro resultava em gritos, punições e castigos. Com Ava, desculpávamos quase tudo como ela é sensível ou ainda está amadurecendo. As crises dela eram tratadas como algo sagrado. O resultado, criamos 3 meninos ressentidos e unidos, não só pela irmandade, mas pelo ressentimento compartilhado. Eles se protegiam, começaram a planejar sair de casa cedo, falavam cada vez menos durante o jantar. As férias em família se tornaram raras porque ninguém suportava ficar perto de nós. E Ava? Ela se tornou mimada, não cruel ou maliciosa, apenas sem noção. Ela não via o favoritismo como problema porque era tudo o que conhecia. A atenção era normal. Os padrões duplos eram invisíveis para ela. Só começamos terapia quando Jace tinha 16 anos. Um orientador escolar nos procurou porque ele escreveu uma redação dizendo que se sentia em minoria dentro da própria família, como um convidado indesejado. Aquilo foi um choque. Eu e minha esposa fizemos terapia individual e de casal. A terapeuta foi direta, criamos um sistema de bode expiatório e filho favorito, e isso consolidou um trauma familiar. Pedimos desculpas. Chamamos os meninos para sessões familiares. Caleb e Mason foram algumas vezes, mas não ficaram. Disseram que era pouco e tarde demais, e não estavam errados. Caleb saiu de casa e cortou contato aos 18. Mason fez o mesmo 6 meses depois. Jace ficou mais tempo e tentou resolver as coisas, mas quando terminou o ensino médio, também se afastou. Um dia simplesmente parou de responder. Nunca mais tivemos notícias. E durante tudo isso, Ava não entendia o que aconteceu. Para ela, os irmãos simplesmente passaram a odiá-la. Tentamos explicar que ela não era pessoalmente culpada, mas que o favoritismo teve consequências graves. Ela chorou, disse que amava os irmãos, começou a mandar mensagens pedindo desculpas e tentando recomeçar. Nunca recebeu resposta. Respeitamos o espaço deles. Aceitamos a situação até recentemente, quando descobrimos que Caleb vai se casar. Não soubemos por ele, mas por um primo distante no Facebook. Vimos a foto do noivado. Ficamos magoados, claro, mas entendemos. Não tínhamos motivo para esperar um convite. Pedimos a Ava que não se fixasse nisso, mas ela não ouviu. Encontrou o Instagram de Caleb e viu a postagem do noivado. A legenda dizia que não conseguia escolher entre os irmãos, então teria ambos como padrinhos. Essa frase destruiu Ava. Ela interpretou como uma mensagem pública de exclusão. Disse que era uma prova de que não era considerada a família.
Ela entrou em crise, chorou por dias, não conseguiu estudar nem trabalhar. Disse que não merecia ser apagada assim. Acabamos cedendo e enviamos uma mensagem para Caleb e Mason, dizendo que não queríamos invadir, que estávamos felizes por eles, mas que Ava estava sofrendo e não entendia a exclusão. A resposta foi direta: não entrem mais em contato. Isso é definitivo. Ava piorou. Ficou dias sem falar conosco, trancada no quarto. Quando saiu, disse apenas: vocês pioraram tudo. Agora estamos devastados. Não só porque fomos rejeitados novamente, mas porque não conseguimos consertar isso para ela. A verdade é que nós causamos tudo isso. Criamos um lar onde nossos filhos sempre vinham em segundo lugar. Fizemos de Ava o centro de tudo. E agora ela está enfrentando consequências que não sabe lidar. Ela ama os irmãos, mas nunca assumiu totalmente sua responsabilidade. Diz que era só uma criança, o que é em parte verdade, mas também usou seu status em várias situações. Ela já chantageou Jace quando pegou fumando, bateu o carro de Mason e escondemos isso, e fez comentários que afastaram Caleb da família. Agora ela não entende por que não é incluída. Tentamos explicar que os irmãos têm direito a limites, que o silêncio não significa ódio, e que o casamento não é sobre ela. Ela discorda. Ela acredita que a postagem foi uma rejeição deliberada. Talvez tenha sido, mas não podemos controlar isso. Agora ela diz coisas como não querer ir ao funeral deles e questiona o sentido de família. Estamos tentando não entrar em pânico, mas é claro que criamos uma filha sem ferramentas emocionais para lidar com rejeição. Pensamos que entrar em contato daria algum encerramento, mas só confirmou que a distância é real, e talvez permanente. Minha esposa acha que não deveríamos ter interferido. Eu me sinto dividido. Não me arrependo de tentar ajudar Ava, mas talvez não tenha sido o momento certo. Sei que fomos maus pais para os meninos. Sei que Ava se beneficiou disso. E sei que eles têm todo o direito de manter distância. Mas quando sua filha está se afogando em culpa e tristeza, você apenas observa ou tenta mais uma vez. Então, fui babaca por entrar em contato com meus filhos em nome da minha filha? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é o babaca. Mas a Ava é o verdadeiro problema agora. Você diz que ela está chorando sem parar, desmoronando emocionalmente e se trancando no quarto porque o irmão afastado fez uma postagem sobre o casamento que nem sequer mencionava ela. E a reação dela foi mandar vocês exigirem uma explicação em nome dela, como se fosse uma princesa ferida. Ela é narcisista. Ava não quer paz, ela quer voltar a ser o centro da história. Enquanto isso, os rapazes finalmente estão tendo algo para si mesmos, um momento privado de alegria. E a resposta dela é um colapso emocional que puxa vocês de volta para um comportamento de desrespeito aos limites deles. O que ela esperava? Ah, desculpa, irmã, deixa eu estragar o clima do meu próprio casamento para confortar a pessoa que eu passei 18 anos ressentindo. E vamos ser sinceros, vocês a criaram para achar que o conforto dela é mais importante do que a paz dos outros. É por isso que ela não manda um e-mail para Caleb com um pedido de desculpas verdadeiro. É por isso que ela ainda é o tipo de pessoa que exige que vocês consertem tudo. Vocês não são monstros. Mas isso foi um erro. Deixem-a lidar com o desconforto dela. Provavelmente é a primeira vez na vida que ela precisa fazer isso. É assim que começa a responsabilidade. Você é o errado, mas de forma leve. Não por amá-la, e sim por continuar com o mesmo comportamento permissivo que causou esse problema desde o início. Comentário 2. É triste que a Ava esteja enfrentando consequências que ela não escolheu conscientemente quando era criança. Mas ela não é mais uma criança. É uma adulta que ainda espera ser o centro da vida de pessoas às quais ela não conquistou acesso. Isso não surge do nada. Isso vem de vocês. Vamos deixar algo bem claro, o casamento de Caleb não é sobre a Ava. Nem emocionalmente, nem simbolicamente, nem socialmente. É sobre ele e a parceira dele. Ponto. O fato de a Ava ter visto uma postagem celebrando os irmãos e imediatamente interpretar isso como um ataque pessoal diz tudo sobre como ela enxerga o mundo. Você diz que ela ama os irmãos, mas ela realmente os conhece? Ela conversa com eles? Existe algum relacionamento real que não seja baseado apenas nos sentimentos dela? Ou ela só se sente no direito da presença deles porque cresceu sendo a favorita? E vocês ainda estão fazendo exatamente o que dizem se arrepender. Estão colocando a dor da Ava no centro e, mais uma vez, exigindo esforço emocional dos filhos que vocês prejudicaram. Vocês chamam isso de buscar clareza. Eles veem como realmente é, mais uma tentativa de forçá-los a priorizar o conforto dela acima dos próprios limites. Voltem para a terapia. Sério. Porque o que você descreveu é exatamente o comportamento que diz reconhecer e tentar parar, mas ao primeiro choro da Ava, vocês voltaram a fazer tudo de novo.
Eu não conheço você pessoalmente, mas depois de ler isso, dá vontade de cortar contato também. Você é o babaca. Comentário 3. Deixa eu ver se entendi. Seu filho mais velho vai se casar, um evento que é totalmente sobre ele e a futura esposa. Ele faz uma postagem elogiando os irmãos que o apoiaram durante uma infância em que vocês não o apoiaram. E, de alguma forma, vocês conseguiram transformar isso em algo sobre vocês e sua filha. Vocês literalmente repetiram exatamente o comportamento que fez com que eles se afastassem. Vocês não entraram em contato para parabenizá-lo. Não disseram que estavam orgulhosos. Nem sequer perguntaram se poderiam comparecer. Não. Vocês entraram em contato para fazê-lo se sentir culpado por não incluir, no casamento, o principal símbolo da negligência que ele sofreu na infância. E sim, eu disse símbolo, porque, gostem ou não, é isso que a Ava representa para ele. Mais uma vez, vocês validaram a visão egoísta dela. Mais uma vez, escolheram os sentimentos dela em vez do direito do seu filho à paz. Mais uma vez, esperaram que eles reorganizassem a vida deles para fazê-la se sentir melhor. Pensem nisso, se a situação fosse inversa, se Caleb tivesse feito um escândalo por não ser incluído no casamento da Ava depois de anos afastado, o que vocês diriam a ele? Vocês sabem a resposta, e têm vergonha disso. Essa vergonha é exatamente o motivo pelo qual vocês foram excluídos. Você é o babaca. Este post inteiro não é sobre perder seus filhos. É sobre a princesa de vocês estar chateada. Vocês não entraram em contato porque sentem falta deles, mas porque os sentimentos dela foram feridos. E, de alguma forma, vocês ainda não enxergam isso. Atualização. Bem, eu não esperava que o post recebesse tanta atenção. Não respondi aos comentários porque a maioria deles foi exatamente o que eu já imaginava. Eu entendo. Eu disse no post que falhamos como pais, e eu quis dizer isso. Mas quis trazer uma atualização porque, embora eu achasse que o pior já tinha passado, as coisas se desenrolaram de maneiras que eu não esperava. Não porque eu ache que estávamos certos. Não estou aqui para discutir isso. Mas porque acho que as pessoas precisam entender como são as consequências quando você cria um filho para depender emocionalmente de uma validação que não existe mais. Depois que nossos filhos fecharam a porta para nós novamente, Ava desmoronou. Eu mencionei que ela se trancou no quarto e parou de comer. Aquilo foi só o começo. As crises de choro passaram a ser diárias. O desempenho dela na faculdade despencou. Ela faltou a uma prova inteira. Disse que não via sentido em terminar o semestre. Disse que se sentia apagada, como se fosse uma pessoa que nunca existiu. Tentamos estar presentes. Eu sugeri voltarmos para a terapia, só nós desta vez, para ajudá-la a lidar com isso. Ela concordou com relutância, mas até a terapeuta disse que ela não estava pronta para realmente se envolver. Ela parecia apenas para repetir o quanto se sentia vítima, não para entender como tudo chegou a esse ponto. Ela começou a culpar todo mundo, não só os irmãos, mas também os amigos deles, nossa família estendida e até a noiva de Caleb, que ela nunca conheceu. Ava colocou na cabeça que a noiva está manipulando Caleb, garantindo que todos continuem afastados e espalhando histórias falsas sobre nossa família para justificar a exclusão. Não há nenhuma evidência disso. É pura especulação, mas ela se fixou nessa ideia. Por volta dessa época, Ava fez um vídeo no TikTok. Nós só vimos quando um primo mais novo mandou um print. Ela se filmou chorando no quarto, com uma música triste ao fundo, e escreveu: "Quando seus irmãos te cortam da vida deles e você ainda espera que um dia eles voltem a te amar." O vídeo viralizou moderadamente naquele nicho do TikTok. Ela não mencionou nomes, mas os comentários estavam cheios de estranhos consolando, chamando os irmãos de insensíveis e dizendo que ela merecia coisa melhor. Ela se alimentou dessa tensão. Por alguns dias, foi a única coisa que melhorou o humor dela. Depois, alguns familiares viram, incluindo o primo cujo post no Facebook revelou o noivado. Eles não foram solidários. Vários mandaram mensagens dizendo que o vídeo era inadequado e unilateral. Um disse: "Você precisa parar de agir como se isso fosse sobre você." Isso fez ela entrar em outra espiral. Eu tentei fazer o que achei certo. Enviei outro e-mail para os 3 filhos. Sim, eu sei que muitos dirão que não deveria ter feito isso. Ofereci pagar por terapia familiar. Disse que não precisariam nos ver, apenas conversar com um terceiro, nos termos deles, sem pressão. Não tive resposta, nem mesmo uma negativa. Enquanto isso, Ava começou a planejar uma festa de inauguração de casa. Disse que queria se mudar, que precisava do próprio espaço para crescer. Eu disse que respeitava, mas ela não tem estabilidade financeira para isso. Ela disse para eu não me preocupar. Descobri que tentou usar parte de um fundo deixado pelo meu falecido pai, que nem deveria ser acessado antes dos 25 anos, e ainda assim tentou um financiamento. Precisava de um fiador.
Eu e minha esposa dissemos não. Ela desabou chorando e disse: vocês deixaram eles irem. Vocês deixaram eles me esquecerem. E agora nem me ajudam a sair daqui. Ela não chegou a comprar a casa. Mas começou a mandar mensagens convidando pessoas para uma festa de inauguração mesmo assim. E o pior, marcou para o mesmo dia e horário do casamento de Caleb. Ela nem negou. Disse que era um teste para ver quem da família escolheria ela. A maioria recusou ou disse diretamente que era infantilidade. Um tio disse que ela estava agindo como uma criança de 12 anos. Um amigo da família disse que ela estava se sabotando. Quase ninguém confirmou presença. Naquela noite, ela disse que ia resolver isso sozinha. Que tinha cansado de ser educada. De alguma forma, conseguiu o contato dos pais da noiva de Caleb. Não sei como. Talvez por listas antigas ou redes sociais. Disse que queria contar a verdade sobre nossa família. Planejava dizer que Caleb era frio, manipulador, narcisista, que tinha comportamentos agressivos e que nossa família cobertou abuso emocional por anos. Também queria dizer que os irmãos eram cruéis e mentiram sobre tudo. Eu disse que não. Que ela não tinha esse direito. Que não era a luta dela. Que aquele era o casamento de Caleb. Ela gritou comigo, disse que eu nunca a protejo, que tenho medo dos meus filhos e agora sempre escolho eles. Tirei o celular dela naquela noite. Devolvi no dia seguinte. Não sei se ela fez as ligações. Espero que não, mas não posso afirmar. Eu e minha esposa estamos perdidos. Sabemos que causamos isso, mas também sentimos que estamos assistindo nossa filha se desintegrar emocionalmente em tempo real. Ela está agindo de formas cada vez mais desesperadas. E não importa quantas vezes tentemos acalmá-la ou redirecioná-la, nada funciona. Eu sei que muitos vão dizer que isso é consequência. Que é o resultado de criar um filho favorito sem ensinar a lidar com rejeição. Mas o que devemos fazer agora? Ignorar? Deixar ela se destruir? Falhamos com nossos filhos. Admitimos isso. Mas eles estão vivendo suas vidas. Eles têm uns aos outros. Conseguiram seguir em frente. Ava não. Ela está afundando em vergonha, culpa, confusão e isolamento. Às vezes diz que não quer mais viver. Não que tenha um plano, mas que não vê sentido. Se ninguém a quer, ela tem 20 anos e toda a identidade dela está ligada a uma família que não quer mais contato. Eu sei que ela está ultrapassando limites. Não defendo as atitudes. Já disse para ela parar. Mas o que eu não consigo fazer é abandoná-la. Não depois de tudo. Não agora. Então sim, talvez eu ainda esteja sendo permissivo. Talvez eu não tenha mudado o suficiente. Talvez eu nunca seja o pai que meus filhos precisavam. Mas estou tentando ser o pai que minha filha precisa agora, mesmo que seja difícil, mesmo que as pessoas me julguem por isso. Essa é a atualização. Não vou mais entrar em contato com meus filhos. Já disse tudo o que podia dizer. Mas não sei o que vai acontecer com a Ava. E é isso que não me deixa dormir à noite. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu trabalho com eventos. Já vi famílias entrarem em colapso por causa de casamentos. Essa é uma das piores trajetórias que já vi antes mesmo do casamento acontecer. Se a Ava entrar em contato com a noiva, com os pais dela, ou aparecer em qualquer lugar perto desse casamento, é isso que vai acontecer, e não estou especulando. A segurança será avisada. Seus filhos vão documentar tudo. Vocês nunca mais terão notícias deles. Ava vai se marcar permanentemente como instável para toda uma rede social ampliada. Você continua dizendo, eu não consigo pará-la. Consegue, sim. Você só não quer, porque pará-la significaria admitir que ela não está apenas sofrendo, ela está agindo de forma abusiva. Seus filhos não estão causando isso. Eles estabeleceram limites. Ava está repetidamente tentando atropelá-los. E você está atrás dela dizendo tentem entender por que ela está fazendo isso, em vez de dizer pare. Isso acaba agora. Quer saber por que eles cortaram contato? Porque mesmo agora, nessa atualização, você ainda coloca tudo em torno da dor da Ava, enquanto trata o casamento deles como uma provocação. Não é. É a vida deles. E você está prestes a perder qualquer chance restante de paz se não parar isso hoje. Você é o babaca, e está perigosamente perto de ser o motivo pelo qual advogados serão envolvidos. Comentário 2. Olha, eu entendo. Você vê sua filha desmoronando e fica com medo. Qualquer pai decente ficaria. Mas você não está apenas reagindo à dor dela. Está sendo manipulado por ela. E essa diferença importa. Ava aprendeu que lágrimas geram ação. Ela chora, e você manda e-mail para seus filhos. Ela entra em crise, e você oferece terapia para eles. Ela testa a lealdade da família com uma festa falsa, e em vez de impor limites, você justifica como sofrimento emocional. Não estou dizendo que ela está fingindo.
Estou dizendo que esse é o único recurso que ela tem, e você reforça isso toda vez. A frase mais preocupante de todo o texto foi: e não sei se ela ligou para os pais da noiva. Espero que não. Isso não é o que você diz quando alguém está sofrendo. É o que você diz quando alguém está instável e capaz de destruir pontes que nunca mais poderão ser reconstruídas. Você quer ajudá-la? Dê a ela limites claros, algo concreto para esbarrar, para que ela aprenda onde a dor dela termina e a vida dos outros começa. Porque agora ela não enxerga essa linha. E você também não. Você é o babaca. E, se não tomar cuidado, a história da Ava não vai terminar apenas em tristeza. Vai terminar em humilhação, arrependimento e colapso social total. E ela vai culpar todo mundo, menos a si mesma, começando por você. Comentário 3. Cada decisão que você descreve, desde o segundo contato até oferecer terapia para seus filhos, e não para a Ava, até narrar o colapso dela como se fosse uma heroína trágica, tudo indica que você ainda vê a dor dela como a única que importa. Você diz que seus filhos têm uns aos outros como se fosse um privilégio. Não é. É sobrevivência. Eles têm uns aos outros porque não tinham mais ninguém, porque você ensinou desde cedo que sua atenção era condicional e sempre pertencia primeiro a outra pessoa. Ava não está sendo abandonada. Ela está sendo rejeitada por pessoas que ela feriu emocionalmente e para as quais nunca pediu desculpas de verdade. Ela não procurou com honestidade ou crescimento. Tentou uma campanha de imagem, TikTok, festa para gerar culpa, e agora está partindo para destruir tudo tentando contatar a família da noiva e sabotar o casamento. E o seu maior erro não é amar sua filha. É confundir amor com resgate. Ela não precisa ser resgatada. Precisa encarar a realidade. Você é o babaca e enquanto continuar distorcendo a narrativa para colocá-la como o centro da história deles, continuará sendo. Atualização 2. Eu não achei que voltaria aqui. Disse a mim mesmo que pararia de postar e resolveria tudo em particular. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi pior do que qualquer coisa que eu imaginei. E preciso colocar isso para fora porque não acho que posso continuar fingindo que isso é apenas um conflito familiar. O casamento aconteceu. Não fomos convidados. Isso estava claro. Eu disse a Ava que não iríamos chegar nem perto. Acreditei que ela tinha entendido. Eu estava errado. Caleb e a esposa se casaram em outro estado. Sabíamos o local apenas porque Ava estava acompanhando obsessivamente postagens públicas e fornecedores marcados. Na noite anterior ao casamento, Ava disse que ia dar uma volta para espairecer. Não pensei muito nisso. Eu deveria ter pensado. A ligação seguinte que recebi foi de um número desconhecido na tarde seguinte. Era da polícia local. Ava apareceu no local do casamento. Ela não estava vestida para passar despercebida. Usava um vestido chamativo que se destacava em todas as fotos que depois vi. Não tentou se sentar em silêncio nem fingir que pertencia ali. Caminhou direto para a área da recepção. De acordo com a equipe do evento e o relatório que recebemos depois, ela chegou até a mesa do bolo. Tinha algo na bolsa, um recipiente com um líquido amarelado. Não vou detalhar, mas não era difícil imaginar o que ela pretendia fazer. Depois, ela alegou que só estava segurando e ainda não tinha decidido o que faria. A equipe não acreditou. Ela foi impedida antes de tocar em qualquer coisa. Alguém a reconheceu. A segurança interveio imediatamente. Houve gritos. A noiva foi retirada do local chorando. A cerimônia já havia terminado, mas a recepção foi completamente interrompida. As autoridades foram chamadas. Ava foi abordada no local como uma criminosa. Foi revistada. O recipiente foi confiscado. Ela foi retirada do local na frente dos convidados. Caleb não falou com ela. Mason e Jace também não. Nenhum deles sequer reconheceu a presença dela. Ela foi formalmente proibida de voltar ao local. Dirigimos por horas para buscá-la. Ela estava tremendo, furiosa e humilhada, alternando entre chorar e gritar que eles mereciam aquilo e que era isso que acontece quando você apaga alguém da sua vida. Insistia que, se tivesse tido a chance de falar, tudo teria se resolvido. Naquela noite, vieram as primeiras consequências. O local registrou um relatório do incidente. A organizadora do casamento documentou tudo. A família da noiva pediu que fossem consideradas acusações. No fim, Ava não foi presa naquele dia, mas recebeu uma notificação por invasão de propriedade e perturbação da ordem. Disseram claramente que, se o líquido tivesse atingido pessoas ou objetos, a situação teria escalado imediatamente. 2 dias depois, recebemos uma notificação extrajudicial. Não apenas para Ava, mas para nós também. Dizia que nem Ava nem nós deveríamos tentar contato com Caleb, sua esposa ou suas famílias novamente. O incidente do casamento foi citado explicitamente. Alertava que qualquer nova tentativa seria tratada como assédio.
Essa carta quebrou algo em mim. Não porque fosse injusta, mas porque foi definitiva. A família estendida não reagiu como Ava esperava. Foi o oposto. Alguns parentes nos procuraram dizendo que ficaram perturbados. Uma tia disse que não participaria mais de eventos onde Ava estivesse. Outro familiar disse, sem rodeios, que Ava assusta as pessoas. Alguns simplesmente a bloquearam depois que trechos do incidente começaram a circular em grupos privados. Não foi divulgado publicamente, mas se espalhou rápido o suficiente. Ava perdeu o emprego na semana seguinte. Já tinha faltado antes do casamento. Depois do ocorrido, o gerente disse que seguiriam por outro caminho. Ela disse que foi discriminação. Não foi. Ela estava instável e pouco confiável. Na faculdade, a situação também piorou. Ela reprovou em 2 matérias por faltas e trabalhos não entregues. Agora está em período probatório. A ajuda financeira está em risco. Depois da tentativa de financiamento e agora isso, o responsável pelo fundo deixado pelo meu pai interveio. O acesso foi bloqueado por tempo indeterminado, citando impulsividade financeira e risco legal. Ava vê isso como traição. Eu vejo como inevitável. O pior momento veio uma semana depois. Ava disse à minha esposa que não via sentido em viver se ninguém a quisesse. Procuramos a terapeuta dela. Fomos orientados a monitorar de perto e retirar acesso a qualquer coisa que pudesse ser usada para se machucar. E aqui preciso ser honesto de um jeito que não fui antes. Usei essa frase para justificar tudo. Disse a mim mesmo que nada do que ela fazia importava comparado a mantê-la viva. Que consequências podiam esperar? Que limites podiam esperar? Que responsabilidade podia esperar? Disse a mim mesmo que meus filhos a levaram a isso ao cortarem contato. Essa crença não sobreviveu à documentação. Quando você vê o nome do seu filho em documentos legais ao lado de termos como invasão, assédio e possível responsabilização futura, fica mais difícil fingir que isso é só dor se manifestando. Caleb e a esposa não nos procuraram. Não precisam. O silêncio deles é total. Agora Ava nos culpa por não termos impedido. Diz que deveríamos tê-la impedido fisicamente de ir. Diz que falhamos de novo. Também insiste que, se tivesse falado com os pais da noiva, tudo teria se resolvido. Eu não acredito mais nisso. O que mais me arrependo não é só de como a criamos. É de ter passado anos dizendo a mim mesmo que estava escolhendo entre meus filhos, quando na verdade já tinha perdido todos. Os meninos se foram há anos. Ava ainda está aqui, mas também não confia mais em nós. Nos vê como fracos, incapazes de dar a ela o que acha que merece. E talvez ela esteja certa, porque o que ela quer não é apoio. É validação sem limites. Se eu pudesse voltar no tempo, teria imposto limites firmes muito antes. Não no casamento, mas anos antes. Antes que o sentimento de direito virasse desespero. Antes que o desespero virasse algo que exigisse advogados e relatórios policiais. Não sei o que vem agora. Ava está morando conosco. Não tem emprego, não tem estabilidade na faculdade, não tem acesso ao fundo e tem uma lista crescente de pessoas que não querem mais contato com ela. Não acho que ela seja uma pessoa ruim. Acho que foi criada acreditando que amor significava prioridade, e só tarde demais está aprendendo que o mundo não funciona assim. Essa é a atualização final. Não há mais nada para consertar. Eu queria salvar uma filha depois de perder 3. Em vez disso, ensinei ela a destruir tudo quando se sente deixada de lado. Comentários do Reddit. Comentário 1. É isso que acontece quando alguém passa a vida inteira ouvindo que é o centro de tudo, só para descobrir de forma abrupta que, para algumas pessoas, nem sequer fazia parte da órbita. Ava está reagindo como alguém tentando provar que existe. O bolo, o pote com urina, as ameaças, a festa. Não é só mesquinharia, é algo existencial. Você passou 20 anos dizendo a ela que ela importava mais do que todos. E agora ela não importa nada para as únicas pessoas que desafiaram essa narrativa. A tragédia é que você sabia que os outros 3 já tinham ido embora. Você mesmo disse isso. Mas não suportava perder o último. Então, em vez de ajudá-la a se sustentar sozinha, você a manteve de pé com mentiras. E agora nem ela confia mais em você. Isso não é apenas afastamento familiar. É a morte de um mito familiar. E não foi a Ava quem destruiu isso. Já estava apodrecendo. Ela só acendeu o fósforo. Você é o babaca. Mas acho que esse rótulo nem importa mais. Isso está além de julgamento. É luto acontecendo em câmera lenta. Comentário 2. Olha, não digo isso para ser dramático, mas sua filha está apresentando sinais sérios de instabilidade psicológica. Aparecer sem convite em um casamento com um recipiente contendo material biológico, tentar destruir propriedade, se isolar dos estudos e fixar-se em uma narrativa que precisa ser corrigida, e isso não é só sentimento de direito.
Isso é pensamento delirante, comportamento obsessivo em escalada e possivelmente ideias paranoicas. Ela não está bem. E não, isso não surgiu do nada. Você construiu isso lentamente ao longo de 2 décadas. Toda vez que fez ela sentir que tinha direito à atenção dos outros. Toda vez que justificou o comportamento dela em vez de corrigi-lo. Toda vez que confundiu dor com injustiça. Agora ela não consegue regular nada em emoções, limites, consequências ou a própria realidade. Ela não precisa de consolo. Precisa de intervenção psiquiátrica imediata, ajuda clínica. Talvez até internação, considerando os eventos recentes. Pare de narrar isso como um drama familiar triste. Isso é uma emergência de saúde mental em câmera lenta. E se você esperar mais, o próximo incidente pode não ter volta. Você é o babaca. E já passou da hora de agir como pai de verdade. Comentário 3. Sua filha está completamente descontrolada, cara. Isso não é uma garota ferida agindo por impulso. É uma mulher que levou um recipiente com urina para um casamento e tentou destruir o bolo porque alguém teve a ousadia de não incluí-la. E vamos ser claros, você a fez assim. Você alimentou o ego dela toda vez que ela chorava. Eliminou consequências para que ela nunca sentisse desconforto. Deu a ela poder sobre os irmãos e chamou isso de educação. Agora você está no meio dos destroços fingindo não entender como o incêndio começou. Ela precisa de ajuda. Mas você precisa se afastar e parar de agir ao mesmo tempo como vítima e salvador. Ela é perigosa agora. Você pode não querer ver isso, mas outras pessoas veem. É por isso que o local registrou ocorrência. É por isso que vocês receberam notificações legais. É por isso que até a família estendida não quer mais contato. Se ela não fosse sua filha e você visse essa história de fora, também teria medo dela. E deveria. E se você não buscar ajuda para ela logo, o nome dela vai aparecer em um boletim policial, não como vítima.